gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom dia, né? Não sei o momento que vocês estão assistindo. Eu sou a professora Rosângela e hoje eu estou aqui novamente para apresentar para vocês uma aula sobre aposto e vocativo. Para a aula de hoje, a habilidade desenvolvida será identificar em textos lidos ou de produção própria os termos constitutivos da oração, sujeito e seus modificadores, verbo e seus complementos e modificadores, além de termos acessórios como aposto e vocativo. Só que o nosso foco hoje vai ser o aposto e o vocativo, porque os termos constitutivos da oração como sujeito, predicado, vocês já tiveram essa aula uns dias atrás. O objetivo da nossa aula é conhecer e identificar o aposto e vocativo em diferentes gêneros textuais. Então, para a gente começar, vamos fazer uma análise de uma oração. Nós temos os termos essenciais, só para a gente introduzir o assunto aqui. Os termos essenciais na oração é o sujeito e o predicado. Isso nós sabemos. O verbo, né? Para ter oração tem que ter verbo, sujeito, predicado. Então, vamos analisar essa oração. O mar estava agitado. Então, nessa oração, eu tenho o mar como sujeito, estava como verbo de ligação e agitado como predicativo do sujeito. Quando vocês estavam no 7º ano, vocês já aprenderam isso, sujeito, verbo de ligação e predicativo do sujeito. Bom, agora observe essa outra oração. O mar, grande corpo de água salgada, estava agitado. Vocês observaram que nesta oração há uma informação que acrescenta algo, uma informação a mais. A oração é praticamente a mesma, porém, vocês observam que entre vírgulas aparece aí uma informação complementar. Então, grande corpo de água salgada é uma informação complementar. Explica aí o sujeito, no caso, o mar. É uma explicação sobre o sujeito. Essa explicação, que está isolada por vírgula, nós chamamos de aposto. Então, nós vamos começar a aula de hoje falando sobre aposto. O que é aposto, então? O aposto é o termo da oração que se junta a um substantivo ou a um pronome ou a uma oração para explicá-los, resumi-los ou identificá-los. Entre o aposto e o termo a que se refere, há quase sempre uma pausa, marcada na escrita pela vírgula ou, em casos especiais, por 2 pontos, travessão ou parênteses. Então, na oração anterior que nós avaliamos, vocês viram que ela estava isolada por vírgula, aquela explicação. Grande corpo de água salgada isolada por vírgula. Poderia estar isolada por travessão? Poderia. Poderia estar isolada por parênteses? Também poderia. Pode, às vezes, não haver essa pausa. E isso ocorre quando o aposto ele especifica, individualiza ou individualiza o termo anterior. É o caso do aposto especificativo. Então, nós temos vários tipos de aposto. E é o que nós veremos agora no próximo slide. Então, nós temos o aposto explicativo, que é empregado para esclarecer, detalhar um termo apresentado anteriormente. Foi o exemplo que nós vimos anteriormente. Então, ele explicava algo. Veja, Monteiro Lobato, o criador do sítio do Pica-Pau Amarelo, nasceu em Taubaté. Então, o termo que está em destaque está explicando Monteiro Lobato. Então, um aposto explicativo, isolado por vírgula. Poderia também estar isolado por parênteses ou por travessão. Depois eu tenho o aposto especificativo. O aposto especificativo especifica ou individualiza um termo. Veja o exemplo. O cientista Galileu Galilei foi condenado em sua época por afirmar que os planetas giram em torno do Sol. Então, Galileu Galilei aí é o aposto que especifica o cientista, ou seja, serve para identificar, para individualizar o termo. Ou seja, quando eu coloco o aposto especificativo, eu estou especificando aquele termo anterior, ou seja, eu estou dizendo de qual cientista eu estou falando, não é um cientista qualquer. Estou especificando o cientista do qual eu estou falando, que é, no caso, o Galileu Galilei. Esse exemplo do aposto explicativo, eu poderia transformá-lo no aposto especificativo também. Se eu dissesse, por exemplo, o escritor Monteiro Lobato criou o sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, eu estaria especificando, no caso, o escritor, individualizando o escritor. Estou dizendo que o escritor do qual estou falando, de quem eu estou falando, é Monteiro Lobato. Então, isso aí eu chamo de aposto
especificativo. Veja que não está isolado por vírgula. Foi o caso da explicação anterior. Às vezes, o aposto pode não aparecer essa pausa, no caso a vírgula, quando ele individualiza, especifica o termo anterior. É esse exemplo aqui, o aposto especificativo. Agora, nós temos também o aposto resumitivo. O aposto resumitivo resume termos apresentados anteriormente. Então, serve para resumir algo do qual eu estou falando anteriormente. Por exemplo, luz elétrica, saneamento básico e saúde pública, vírgula, todos itens indispensáveis para uma condição de vida saudável e adequada à população. Então, a palavra todos está resumindo os itens que eu citei anteriormente. Então, quando aparece dessa forma, eu chamo de aposto resumitivo. Nesse caso, também há a pausa, né, isolada por uma vírgula. Aposto enumerativo. Aposto enumerativo, também o nome já diz, serve para enumerar de maneira gradativa termos que compõem uma ideia. Então, por exemplo, hoje em dia as pessoas não vivem sem aparelhos eletrônicos, computador, telefone celular, televisão, etc. Nesse caso do aposto enumerativo, geralmente aparece após 2 pontos. Então, eu tenho 2 pontos e eu vou enumerar os itens, né, do qual eu quero citar aí. Então, depois, Mário já viajou por vários países. Então, 2 pontos, Argentina, Chile, Espanha, México e Peru. Então, aposto enumerativo serve para enumerar de maneira gradativa termos que compõem uma ideia, né? Então, só recapitulando, temos o aposto explicativo, serve para explicar um termo anterior, isolado por vírgula, travessão ou parênteses. O aposto especificativo, que individualiza, especifica um termo anterior, não aparece a pausa, né? Não é isolado por vírgula. O aposto resumitivo, que serve para resumir termos anteriores, como nesse exemplo aí, a palavra todos ou a palavra tudo. Geralmente é mais usado a palavra todos e tudo no aposto resumitivo. E o aposto enumerativo, que serve para enumerar termos que compõem uma ideia, certo? Bom, uma coisa que nós não podemos confundir é o adjunto adnominal com o aposto especificativo. O adjunto adnominal também é um termo acessório na oração, assim como o aposto. Por que eu chamo de termo acessório? Porque se eu tirar ele, não vai faltar, a oração não vai ficar incompleta. Não é aquele termo essencial, como sujeito, predicado. O aposto ele pode ser retirado da oração e a oração continua tendo sentido, assim como o adjunto adnominal. Veja o exemplo. O poeta Drummond nasceu em Itabira, Minas Gerais. O outro exemplo, o poeta de Itabira gostava muito das montanhas. Veja que no primeiro exemplo, o termo destacado que o acompanha especifica o poeta, ou seja, individualiza o poeta, portanto é um aposto. O poeta Drummond, então o Drummond está especificando, individualizando o poeta. Já no segundo exemplo, a palavra aí que está em destaque, o termo em destaque, ele equivale a um adjetivo. Eu poderia dizer o poeta itabirano, né? Então, ele equivale, de Itabira equivale a um adjetivo, está caracterizando o poeta. No caso, caracteriza o termo anterior. Portanto, é um adjunto adnominal. Então, veja que a diferença. Quando o termo ele especifica o termo anterior, quando o termo em destaque, no caso, está especificando o termo anterior, eu chamo de aposto. Quando ele caracteriza, é um adjunto adnominal. Essa é a diferença entre o aposto especificativo e o adjunto adnominal, certo? Muito bem. Aqui eu trouxe alguns textos de gêneros diferentes para nós entendermos o aposto dentro do texto. Veja aqui eu tenho uma crítica, né, a uma exposição do artista Leon Ferrari, que é um artista argentino. Veja, exposição no MASP resgata criticismo do argentino Leon Ferrari. Essa é a manchete, no caso aí, o título, né? Quase toda vez que se fala do argentino Leon Ferrari, morto em 2013, aos 92 anos, um aposto segue após seu nome. A informação de que ele foi considerado pelo New York Times um dos 5 artistas mais importantes e provocadores do mundo. Aqui eu posso
transformar esse primeiro período, eu posso aí achar um aposto, mesmo que ele não esteja explícito, né? Depois podemos voltar aí nesse período. Segundo período, quisemos concentrar no período em que Leão esteve no Brasil, porque ele fugiu de um regime ditatorial para um país que também estava vivendo sob ditadura. Explica Julieta, curadora adjunta no MASP e curadora-chefe do Museu Jumex, na cidade do México. Veja aqui que nesse segundo período eu tenho aí o termo em destaque, isolado por vírgula, está explicando quem é Julieta, portanto um aposto explicativo. Neste primeiro período, como que eu poderia aí achar o aposto? Não está explícito, mas eu consigo identificar. Se eu dissesse, por exemplo, Leon Ferrari, considerado pelo New York Times um dos 5 artistas mais importantes e provocadores do mundo, vírgula, morreu em 2013. Então, eu teria aí um aposto explicativo, alguma informação sobre o artista Leon Ferrari. Sempre, gente, não se esqueça que nesse caso do aposto explicativo, vai aparecer isolado por vírgula ou parêntese ou travessão, certo? No próximo exemplo, eu vou ter aqui um poema de Mário Quintana, então é um outro gênero textual em que aparece também o aposto. Veja, Tia Hélida, sua alma dilacerada pelas renas da madrugada enevou a minha vidraça. Deixaste mais uma vez a lâmpada acesa, diz ela. Essa tia Hélida, tão viva, a coitada, que ainda me irrito com ela. Então, o termo em destaque aí, no caso, a coitada, está falando de quem? Da tia Hélida, ou seja, é uma explicação, é uma informação sobre o termo anterior. Também é um aposto, dentro do gênero textual, poema. Agora nós vamos ver o aposto no gênero tira. No gênero tira também encontra o oposto aqui. Veja a tira do Agar. Aquele é o príncipe Otto, terceiro na linha de sucessão. Nesse exemplo, eu tenho 2 tipos de aposto. Aquele é o príncipe Otto. Então, Otto é um aposto especificativo. Eu estou especificando, individualizando o príncipe. Estou falando do príncipe Otto. Depois eu tenho terceiro na linha de sucessão, ou seja, mais um aposto. No caso aí, terceiro na linha de sucessão, um aposto explicativo. Aí no segundo quadrinho eu tenho. E aquele é seu irmão, o príncipe Harold. Também um aposto especificativo. Harold especifica o príncipe. Aposto especificativo. Quarto na linha de sucessão. Quarto na fila do banheiro. Aposto explicativo. Estou explicando quem é o Harold ali naquele momento. Então aí nós vimos o que é aposto e alguns exemplos de aposto em diferentes gêneros textuais. Agora nós vamos passar para o vocativo, tá? Vamos saber então o que é vocativo. O vocativo é o termo da oração por meio do qual chamamos ou interpelamos nosso interlocutor, real ou imaginário. Então, quando eu chamo alguém, pode ser uma pessoa, pode ser um ser imaginário, eu estou chamando, interpelando ou chamando o meu interlocutor, eu chamo de aposto, de vocativo, perdão. Então, na escrita, o vocativo aparece isolado por vírgula, ou seguido de 2 pontos, ou seguido de ponto de exclamação e pode vir precedido da interjeição o. Então, sempre o vocativo vai estar isolado por uma vírgula. E isso é muito importante, porque se nós não utilizarmos a vírgula de maneira correta, nós podemos mudar o sentido da frase. Pode aparecer também a interjeição o, no caso, como a gente vai ver aqui alguns exemplos. Veja, Moisés, vírgula, venha jantar. Eu estou chamando o meu interlocutor, né? Então, Moisés, vírgula, venha jantar. O vocativo nem sempre vai aparecer no início da oração, pode aparecer no final também. Veja outro exemplo. Tem compaixão de nós, ó Cristo. Veja aqui a interjeição ó. Eu estou interpelando um ser imaginário, né? Que nós não podemos enxergar, mas imaginamos. Depois, nunca mais fale assim, menina. Nunca mais fale assim, vírgula, menina, é o aposto, ponto de exclamação. Depende da entonação, como eu estou falando, né? Então, aí eu vou saber se vou usar a exclamação ou não, ou se for uma pergunta, vou usar a interrogação. Vou contar uma história pessoal. Então, aí, pessoal é um aposto. Então, aí a importância de vocês saberem como usar a vírgula, porque imagina se eu não coloco a vírgula aqui.
Ficaria, vou contar uma história pessoal. E aí seria um outro sentido, né? A frase teria um outro sentido diferente, não seria mais vocativo. Agora, nós vamos entender o vocativo dentro dos gêneros textuais. No caso, eu trouxe aqui o gênero tira. Veja, Hamlet, quando você se casar e tiver sua própria casa, você deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Então, nessa fala, eu tenho aqui o interlocutor Hamlet, depois vírgula, estou chamando, é um vocativo, Hamlet, vírgula. Quando você se casar e tiver sua própria casa, deve estar sempre em guarda contra o inimigo oculto. Aí, nessa outra fala, não aparece vocativo. Já na fala do menino aqui aparece, olha, quem são essas pessoas, papai? Então, o papai é um vocativo. Veja que aí é uma pergunta, então eu finalizo a frase com uma interrogação. Quem são essas pessoas, vírgula, papai? Isolado por vírgula, o meu vocativo. No próximo exemplo, nós temos uma anedota, uma piadinha. Então, aqui também mostra mais uma vez a importância do uso da vírgula dentro do vocativo. Veja, a professora passou a lição de casa. Fazer uma redação com o tema Mãe Só Tem Uma. No dia seguinte, cada aluno leu a sua redação. Todas mais ou menos dizendo as mesmas coisas. A mãe nos amamenta, é carinhosa conosco, é a rosa mais linda do jardim, etc, etc, etc. Portanto, mãe só tem uma. Aí chegou a vez de Juquinha ler sua redação. Domingo foi visita lá em casa. As visitas ficaram na sala. Elas ficaram com sede e minha mãe pediu para mim ir buscar Coca-Cola na cozinha. Para mim ir buscar Coca-Cola não está correto. De acordo com a norma padrão, seria para eu ir buscar. Mas, como a anedota foi transcrita conforme o Juquinha disse, né? Da mesma forma que ele disse, então, por isso que está escrito assim. Você vê que está entre aspas. Eu abri a geladeira e só tinha uma Coca-Cola. Aí eu gritei para minha mãe, mãe, só tem uma. Então, vocês perceberam a diferença? O Juquinha entendeu o que a professora pediu? Provavelmente não. Então, o Juquinha aqui apresentou um vocativo. Mãe, vírgula, só tem uma. Ele chamou a mãe. Então, aí eu chamo de vocativo, diferente do que a professora havia pedido. Observe essas frases. Ilustríssimo Senhor, não devemos deixar de prosseguir. Vocativo, né? Uma maneira formal, muito formal de se falar com a pessoa. Então, ilustríssimo Senhor, um vocativo isolado por vírgula, não devemos deixar de prosseguir. Veja que a entonação aí é diferente, finalizado com ponto. Senhor Eduardo, não podemos retroceder. Também, vocativo, Senhor Eduardo, uma maneira formal de falar com alguém que você não tem intimidade. Agora, esse outro exemplo. Mano, não fizemos por mal. Então, mano, uma maneira mais, uma gíria, né? Uma maneira de falar com um amigo, com um colega, com pessoa que você tem bastante intimidade. O vocativo é início de cartas. Nós sabemos, para iniciar uma carta, nós usamos o vocativo. Quando eu vou falar com o meu interlocutor através da carta. Então, um exemplo. Cara Márcia Lopes, querida mamãe, querido papai, querida amiga. Então, isso aí eu chamo de vocativo. Sempre isolado por vírgula o vocativo. Então, gente, aposto é usado para explicar, resumir, especificar e enumerar termos. O vocativo serve para chamar, interpelar um ser que pode ser real ou imaginário. Lembrando sempre do uso da vírgula, né? Porque senão o sentido da oração pode ficar diferente. Essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, que tenha trazido uma informação importante para vocês. Até a próxima!